Você seria capaz de desistir de alguém? Você seria capaz de, ao perceber que essa pessoa não está nem aí para o que você fala, ao perceber que essa pessoa está cada vez mais rebelde, cada vez mais avessa àquilo que você diz, parece que ela não está nem aí para aquilo que você fala para ela, às vezes insistentemente, você tem orado por essa pessoa, tem colocado seus olhos no chão todos os dias para essa pessoa, mas parece que não há nenhum resultado, não há nada nessa pessoa que demonstre que ela está sendo tocada por Deus, que ela está sendo transformada pelo Espírito Santo, mas mesmo assim você insiste. Mas chega um ponto em que às vezes você pensa em desistir, você não vê mudança nenhuma na pessoa, você não vê nada nessa pessoa que possa demonstrar que essa pessoa está sendo moldada, está sendo transformada pelo Espírito Santo. Ou então você manda mensagens para alguém, seja em forma de texto, de vídeo, de postagens nas redes sociais, para que determinadas pessoas, sejam elas celebridades, sejam elas anônimas, sejam elas da sua família, desconhecidos, você manda insistentemente imagens, vídeos, enfim, coisas para essa pessoa, para que essa pessoa leia, ou assista, ou ouça, mas você não vê resultado, não vê mudança. Às vezes até a pessoa muda para pior. A pessoa fica ainda mais revoltada contra você, ainda mais revoltada contra Deus, ainda mais pregando coisas ainda mais absurdas a respeito da vida, coisas até anticristãs, claramente contrárias aos princípios cristãos, mas mesmo assim você insiste, 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 só que chega uma hora em que você desanima. Eu mesmo já desanimei várias vezes, mas Deus coloca no meu coração um desejo ardente, uma situação, um vídeo que eu assisto, um texto que eu leio, Deus coloca no meu coração e é como se Ele me dissesse: insista mais uma vez, tente mais uma vez. E eu vou lá, posto lá no perfil dela, dessa pessoa, mando pra ela, a ver, dependendo da pessoa até marco, sei lá, para que essa pessoa leia, assista, ouça, enfim, tenha acesso a essa mensagem. Aparentemente não há mudança nenhuma. A pessoa continua do mesmo jeito, ou então fica cada vez pior. Aí que vem a pergunta: vale a pena continuar insistindo nessa pessoa? Vale a pena continuar aparentemente perdendo tempo com essa pessoa? Sendo que há tantas pessoas para evangelizar que talvez precise muito mais da mensagem do evangelho do que essas pessoas na qual você fica insistindo, insistindo, insistindo sem parar, até por uma teimosia. Você acaba teimando nessa pessoa, esperando que um dia ela se lembre daquilo que você mandou para ela e Deus fale ao coração dela, essa pessoa seja transformada. Mas é perda de tempo, a pessoa não está nem para você. Às vezes não é nem ela que lê, são os assessores dela que leem, são os marqueteiros que leem, o staff, como se diz, o staff é que lê as mensagens e passa para as pessoas só as mensagens mais importantes, as mais relevantes. Mas e se Deus falar, se Deus não falar com essa pessoa diretamente porque você está mandando mensagem, pode ser que ela fale com a pessoa do staff, pode ser que ela fale com relações públicas, pode ser que ela fale com o advogado, pode ser que ela fale com o marqueteiro, pode ser que ela fale até com um fã, alguém do fandom dessa pessoa, alguém que idolatra essa pessoa, que por curiosidade, de uma maneira ou de outra conseguiu acessar essa mensagem e esse vídeo falou com essa pessoa foi transformada. Enfim, essa mensagem, este vídeo é para você que tenta levar alguém para Cristo, seja celebridade, seja pessoa famosa, seja anônima, seja alguém da sua família, uma pessoa desconhecida, enfim, você prega a palavra, você prega o evangelho e aparentemente não há resultado algum, você não vê resultados. Mas eu queria dizer uma coisa para você: quando Deus fala no seu coração, insista mais uma vez, tente mais uma vez, não fique surdo a essa mensagem de Deus no seu coração. Insista pelo menos mais uma vez, ou duas, ou três, quantas vezes forem necessárias. Você pode até dar um tempo assim para dar uma de chato, pessoa insuportável, mas passado algum tempo você pode voltar a apresentar essa mensagem para essa pessoa. Você
pode dar um tempo assim, para que a pessoa não ache você uma pessoa insuportável, fanática, pedante, mas você pode apresentar algo mais, assim, mais para frente, algo diferente que também tem a ver com o evangelho, que também tem a ver com a mensagem de Deus para as pessoas que estão perdidas, pessoas que estão no mundo sem Deus, que não tiveram contato real com Cristo, estão afastadas do evangelho, mas você pode mandar uma coisa para elas. Porque Deus, porque a pessoa às vezes, ela não estava num bom dia, estava rebelde demais contra Deus, e Deus não falou, a pessoa não abriu seu coração para o Espírito Santo naquele dia, mas pode ser que um dia ela abra, esteja uma situação de a pessoa esteja sensível, a pessoa esteja fragilizada emocionalmente, a pessoa esteja numa situação difícil. E agora, o que eu faço com tal situação? A pessoa esteja passando por alguma dificuldade, algum problema e precisa de uma mensagem, precisa de um alento, um conforto. Às vezes perdeu um ente querido, às vezes está numa situação difícil no trabalho, está em depressão, está entrando em depressão. Porque no mundo dos famosos, no mundo das celebridades, existem muitos, inúmeros casos de gente com depressão, que não aguenta mais tanto paparazzi, que não aguenta mais tanta perseguição, os fãs perseguindo para lá, quase virando a sua van. Quando você vem para o Brasil, se você é estrangeiro, você vem para o Brasil para aparecer num programa de televisão, de repente os fãs vão ao seu encontro, acho que param um táxi na sua frente, sua van quase capota. Mas enfim, você não aguenta mais. Aí geralmente a pessoa, quando chega a esse estado do eu não aguento mais, aí Deus fala ao coração dela, justamente nesse momento. Então, este vídeo é para você perceber que apesar da rebeldia das pessoas, apesar de muitas vezes não haver resultados aparentes, mas Deus não desiste dessas pessoas. Ele tenta, ele bate. No texto do Apocalipse que fala lá, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, conhecerei ele comigo. Eu não coloquei esse texto aqui, mas veio na minha cabeça agora. Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, está lá batendo no coração, na porta do coração dessa pessoa. Então, eu trouxe aqui uma renca de textos bíblicos para mostrar para você que vale a pena sim investir numa pessoa, por mais que os resultados não saiam, por mais que aparentemente a pessoa não esteja nem por você, mas que Deus fala no coração dessa pessoa. Eu deixaria esse texto para o final, mas no fim eu achei melhor falar primeiro, para que você perceba que a pessoa, os resultados podem até demorar, mas eles chegam, eles vêm. Isaías 55, um texto clássico do Antigo Testamento. Isaías 55, eu lerei os versículos 6 a 11. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí que vem o grande pulo do gato. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jonas, o profeta Jonas, ele é um exemplo clássico de pessoas que... Esse é um anti-exemplo, no caso. Ele era muito apaixonado por seu povo. Ele foi enviado por Deus para pregar a Nínive, a capital da Síria. E naquela época, a Síria era a nação que estava oprimindo Israel. Israel estava pagando tributos à Síria, a Síria estava ameaçando invadir e tal, fazer acontecer. E a Síria estava oprimindo Israel. E Nínive era a capital da Síria. Isso foi por volta de... entre 1793 e 753 a.C., que Jonas profetizou em Nínive durante o reinado de Jeroboão II, que é entre 793 e 753 a.C. Mas Jonas, por ser apaixonado por sua terra, ele achou absurdo, mas que absurdo, pregar justamente para eles. Ele desdenhou da ordem de Deus e
E não somente desanimou, mas também fugiu. Ele quis fugir da presença de Deus. Em vez de ir para Nínive, que ficava em direção ao leste, ele foi para o oeste, foi para outra direção. Foi para Tarsis, que ficava na Espanha. Se eu não me engano, Tarsis hoje é Cádiz. Não lembro direito, mas é daquele sul da Espanha. E só que aí Deus mandou uma tempestade. Todos os pagãos que estavam no navio, que começaram a questionar Jonas, por que aquilo tinha acontecido. Aí Jonas pediu que os jogasse no mar, e quando Jonas foi jogado no mar, os pagãos que estavam ali se converteram, porque a tempestade acabou e os pagãos que estavam ali se converteram. Ou seja, um anti-exemplo de Jonas serviu para que as pessoas lá se convertessem. A Jonas ficou 3 dias no ventre de um animal, não sei a certo se é uma baleia, um cachalote, um tubarão-baleia, sei lá. E aí depois de 3 dias Jonas foi colocado de volta ao lugar onde ele estava e Deus o enviou para Nínive de novo. E Jonas foi, pregou, só que achando que Nínive seria destruída, tal. Percorreu acho que 2, 3 dias a cidade e achando que Nínive seria destruída, tal, e ficou lá esperando. Acampou em frente da cidade esperando que ela fosse destruída com chuva de fogo, com chuva de que... Mas Nínive não foi destruída e Jonas ficou bravo, Jonas ficou irado. E no final do livro de Jonas, capítulo 4, Jonas capítulo 4, deixa eu mostrar aqui. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. E Deus repreendendo Jonas por ele ter ficado bravo, porque Deus preservou Nínive, porque a população inteira de Nínive se arrependeu, até o rei. E Deus preservou Nínive. Mas Jonas ficou bravo, porque era apaixonado. Ah, mas como? Aí Deus não... E disse o Senhor, no versículo 10, capítulo 4: Tiveste tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer. Porque Deus fez crescer uma boboreira que deu sombra para Jonas enquanto ele estava esperando a destruição da cidade. E no fim, de repente, um bicho comeu o raiz da árvore e a árvore morreu. E Jonas ficou com dor dela. Ai, que tadinha da árvore. Nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Agora olha só a incoerência de Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus teve compaixão de Nínive, porque sabia que havia pessoas ignorantes que foram tocadas, que se converteram. É claro que anos depois as pessoas se corromperam de novo. Que o livro de Naum, escrito entre 664 e 602 a.C., mostra a destruição de Nínive, ocorrida em 602 a.C. Ou seja, pouco mais de 100 anos depois, Nínive se corrompeu de novo, se perverteu, e Deus mandou os babilônios destruir Nínive. E isso é narrado no livro de Naum. Mas vale a pena. Por mais que você ache que não vale a pena, essa pessoa só fala besteira, ela só prega coisa errada, só fala palavrão, só fala bobagem, ele é a favor disso, é a favor daquilo, mas a Bíblia é totalmente contra. Então, se uma pessoa é a favor disso e daquilo, é do demônio, a pessoa tem parte com o capeta, merece ir pro inferno mesmo, que o diabo carregue. Mas e se Deus chamar esta pessoa para ser transformada, para ser... Paulo era Saulo, antigamente era Saulo. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo ele foi enviado pelos judeus para perseguir os cristãos. Mandava prender, até matar. E Paulo foi chamado, mesmo sendo o que era. Agora imagine a reação dos primeiros cristãos ao verem Paulo, um ex-perseguidor, pregando o evangelho, e a pessoa ficou morrendo de medo dele. Tanto que Barnabé teve que ir lá apaziguar. Não, esse Paulo aqui, ele mudou, é uma outra pessoa, tal. Barnabé teve que provar para os apóstolos e para os cristãos da igreja primitiva que Paulo agora era uma nova pessoa. Que ele não estava mais ali para perseguir ninguém, para servir como espião dos judeus, nada disso. Ele estava sendo tão perseguido quanto os outros. Mas antes de falar de Paulo, falemos de Jesus. O que Jesus ordenou quando ele já estava saindo desse mundo, quando ele tinha morrido, ressuscitado, ele já apareceu para os discípulos, apareceu para bastante gente, e Jesus estava quase subindo aos céus. Ele deu uma ordem para os discípulos, e essa ordem aparece fragmentada em 2 textos bíblicos. Um deles é Mateus 28, o final do Evangelho de Mateus, capítulo 28,
Versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E outro texto bíblico, praticamente nesse mesmo episódio da pré-ascensão, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, uma ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou primeiro os apóstolos, depois os que viriam após eles, e em consequência toda a humanidade, toda a igreja. E a igreja invisível, do qual eu faço parte, você que é cristão também faz parte. Se você crê em Jesus Cristo, crê nele como único Salvador, Senhor de sua vida, único mediador de Deus dos homens, se você crê nisso, você também faz parte desse povo que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo para levar as boas novas do Evangelho. E se você sente que precisa falar do Evangelho para alguém e essa pessoa se mostra rebelde, se mostra avessa ao Evangelho, e se Deus toca no seu coração para que você insista nessa pessoa, não desista. Se você sente da parte de Deus que deve continuar insistindo com essa pessoa, você não deve desistir. Existem casos, por exemplo, deixa eu citar aqui, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 5. Tá? Os dois textos de Lucas estão aqui, próximos. Primeiro, Lucas 9, 5. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Essa era uma... Jesus aconselhou isso para que eles vissem, olha só o que vocês estão perdendo. Nós não queremos levar conosco, o ato de sacudir o pó dos pés significa, nós não queremos, já que vocês estão rebeldes ao Evangelho, nós não queremos levar nada dessa cidade para que ninguém diga que nós somos participantes do pecado de vocês. Ou seja, é uma forma assim de demonstrar, nós não queremos nos contaminar com aquilo que contamina vocês. Nós apresentamos o Evangelho para vocês, mas se vocês não querem nem saber, nós sacudimos os nossos pés para mostrar para vocês que não queremos levar de nós aquilo que você... É um símbolo, dizendo que os discípulos não deveriam levar com eles aquilo que aqueles que haviam rejeitado o Evangelho consideravam correto. É um ato simbólico. Mas mesmo assim, Jesus aconselhou os apóstolos, os discípulos, a mesmo assim reiterarem a pregação do Evangelho, por mais que houvesse recusa. Como está aqui em Lucas 10, 11. Até o pó que da vossa cidade se vos nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, vocês não estão nem aí, vocês não querem nem saber, tudo bem. Quem se ferrará são vocês. Mas, mesmo assim, deixamos essa última mensagem de que o reino de Deus chegou, que Jesus quer vocês junto com ele. Agora, se vocês recusarem, sofrerão as consequências do pecado. Mas mesmo assim, fique com essa mensagem. Pela última vez, o reino de Deus chegou até vocês, por meio de Jesus Cristo. Agora vamos ao apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos e aí mais tarde se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Se o evangelho chegou até nós, é porque o apóstolo Paulo foi usado por Deus para isso. Só que as pessoas diziam que Paulo estava pregando heresias, que estava pregando contra a lei, contra a Torá, contra Moisés, contra Abraão, enfim, estava pregando contra aquilo que eles consideravam correto, contra Deus, no caso. Ele estava sendo disseminando loucuras, heresias. Por isso que Paulo foi preso, torturado, chicoteado tantas vezes. E uma das coisas que eles acusavam Paulo, inclusive os primeiros cristãos, alguns dos primeiros cristãos acusavam Paulo de estar pregando heresias, fazendo coisa ruim para fazer coisa boa. Como diz aqui em Romanos 3. Essa é uma das acusações que imputavam a Paulo. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Ou seja, é claro que não podemos fazer coisa boa para obter coisa... Não podemos fazer coisas ruins para obter coisas boas. Aqueles que fazem coisas ruins para obter coisas boas,
Eles estão em jogo desigual, eles estão, na verdade, servindo ao inimigo, servindo ao diabo em vez de servir a Deus. Mas o que Paulo fez, afinal? Ele pregava o evangelho de uma maneira acessível, tanto a judeus como a gentios. Ele não estava, por exemplo, ele não estava se disfarçando de prostituto para ficar no meio dos prostitutos, para se prostituir junto com as prostitutas. Ele não estava servindo os ídolos para chegar. Por exemplo, é a mesma coisa hoje. Se você vai para uma balada, você vai para uma danceteria, uma casa noturna, você vai para um show secular, eu tô pregando evangelho, tô no meio da galera aqui, tô pregando evangelho, mas mesmo assim tá curtindo o cara que tá lá na frente, fazendo arruaça, pregando um monte de baboseira, pregando coisas erradas, e você tá gritando, tá bebendo, tá se drogando, e eu tô pregando o evangelho. Tá nada, você tá participando daquilo que as pessoas estão fazendo de errado. O que Paulo fez foi diferente. Paulo, ele procurou se aproximar, falar a linguagem das pessoas, não no sentido de compactuar com os erros delas, mas de fazê-las, convencê-las a sair do pecado, a sair desse meio perverso, para começarem a servir a Cristo, seguir o verdadeiro evangelho. Olhem só o que Paulo diz em 1 Coríntios 9. Esse é o texto bíblico que muitas pessoas distorcem, achando, então eu tenho que fazer coisa errada para poder obter. Os fins justificam os meios. É isso que eu queria chegar. Os fins justificam os meios. É o que é uma heresia diabólica, algo demoníaco. Isso, esse pensamento. Olhem só por quê. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu já disse isso num vídeo anterior. Estou lendo 1 Coríntios 9, de 16, vou até o versículo 23. E agora 17. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, Paulo não estava compactuando com as coisas erradas que tanto judeus quanto gentios faziam. Paulo estava tentando se aproximar das pessoas, falando a linguagem deles, para tirá-los do pecado e trazê-los para Cristo. Paulo estava tendo empatia, estava procurando sentir o que os outros sentiam, procurando ouvir os anseios das pessoas das quais ele se aproximava, como muitos jovens fazem com pessoas que estão em tribos urbanas, pessoas que estão na Cracolândia, a Cristolândia, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. É um ministério evangelístico que atua junto àqueles que estão na Cracolândia, nas Cracolândias, não só em São Paulo, em várias Cracolândias pelo Brasil. Quem faz parte da Cristolândia, os missionários da Cristolândia, não precisam se drogar, não precisam formar crack junto com os outros. Eles vão lá para tirar as pessoas desse meio. Eles se aproximam deles, levam a palavra, levam comida, levam um monte de coisa boa. E muitos, graças a Deus, muitas pessoas, não sei exatamente se milhares, mas centenas pelo menos de pessoas foram transformadas, foram alcançadas por esse projeto Cristolândia e estão testemunhando a mudança que Deus fez na vida deles. Eu sei porque eu vi isso. Eu fui a um casamento lá em São Paulo e eu vi um coral inteiro de pessoas que eram viciadas em crack, que eram da Cracolândia e estavam ali cantando, louvando a Deus, testemunhando a mudança de Deus na vida deles. Ou seja, aqueles missionários não desistiram deles, apesar do crack e de outras drogas acabarem com a vida da pessoa, a pessoa ter uma dificuldade imensa em sair desse meio, mas se eles estavam ali, se aqueles ex-viciados estavam ali cantando, louvando a Deus, testemunhando a mudança do Espírito Santo na vida deles, é porque havia pessoas que não desistiram deles, que ouviram o chamado de Deus para não desistir daquele que aparentemente estava irrecuperável. E eles não desistiram deles. Trabalhos semelhantes são feitos em presídios, em prostíbulos, enfim, em outros lugares onde aparentemente as pessoas não estão nem aí com o evangelho, não querem saber do evangelho, mas há transformação. Existem muitas provas de que existe transformação. As pessoas são recuperáveis sim, basta o Espírito Santo quebrar o coração de tantas pessoas, que como já tem quebrado,
que a mudança ocorre, o mundo não acredita, o mundo despreza, o mundo zomba, mas a mudança ocorre. E finalmente, existem mais alguns textos bíblicos que eu gostaria de ler. Deixa eu terminar com o texto bíblico de 2 Timóteo 4. O Paulo de quem eu falei, que antes perseguiu os cristãos, que foi torturado, preso, estava prestes a morrer, estava na última prisão, acredito eu, já depois de ter viajado para a Espanha, para outros lugares. Paulo estava esperando a morte, e ele estava escrevendo sua última carta, a carta para o apóstolo Timóteo, para o discípulo Timóteo, para Timóteo, que seria o sucessor natural de Paulo. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, logo no seu início, diz assim, praticamente Paulo se despedindo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo, ou seja, numa hora, num lugar. Quando Deus tocar no seu coração para falar, fale. Mesmo que as pessoas aparentemente não estejam nem aí, mas fale. Redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, esse tempo é hoje. Já era naquela época, mas hoje é muito pior. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, ou seja, seu próprio pecado, sua cobiça e tal. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, apesar da oposição do mundo, Paulo exorta Timóteo. Mas tu, em extensão a todos nós, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Enfim, eu gostaria de deixar com você essa mensagem. Se você sente que você não deve desistir de alguém, se você está pregando o evangelho, se você está orando por alguém, essa pessoa aparentemente não dá nenhuma demonstração de que está mudando, de que está sendo moldada por Deus, está sendo transformada por Deus, se a pessoa aparentemente está cada vez mais rebelde, cada vez mais avessa ao evangelho, pregando heresias, pregando até blasfemando, seja com palavras, seja com atitudes, se a pessoa está ridicularizando o evangelho, se a pessoa está até perseguindo quem prega o evangelho, mas Deus toca no seu coração para que você continue insistindo nessa pessoa, para que você não desista dessa pessoa, não desobedeça a voz de Deus. Insista com essa pessoa, porque um dia, talvez você nem esteja vivo quando isso acontecer, mas um dia, com certeza, essa pessoa será alcançada, mesmo que em um seu leito de morte. Mas se você sente no seu coração que não deve desistir dessa pessoa, ela com certeza um dia ouvirá o evangelho. Pode ser que ela acabe não resistindo. E pode ser que você pregue como Jeremias pregou durante todo o seu ministério. Dizem, né? Vamos ver se isso é verdade. Durante todo o ministério de Jeremias, ninguém se converteu. Por isso que Jerusalém foi destruída. Em 500 e alguma coisa antes de Cristo, Jerusalém foi destruída. E Jeremias pregou durante 40 anos e ninguém se converteu. Mas as gerações atuais veem os escritos de Jeremias e muitas pessoas transformadas por meio deles. Ou seja, a sua mensagem pode até soar ao vento, pode até ser levada pelo vento durante muitos anos, mas um dia ela chegará aos ouvidos de alguém. Pode não ser da pessoa em que você está insistindo tanto, mas pode chegar aos ouvidos de outra pessoa, porque como diz lá no profeta Isaías, que eu citei aqui, a palavra de Deus nunca volta vazia. Que Deus o abençoe, que Deus oriente. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E que você não esmoreça, apesar de todas as dificuldades. Se você sente o chamado de Deus para pregar o evangelho, seja de que forma for, por meio de vídeos como este, por meio de textos, por meio de trabalho missionário regular, pregando no Brasil, fora dele, por meio de telefonemas, enfim, seja o ministério evangelista que for, não desista. Alguém um dia ouvirá a sua mensagem, será transformado por meio dela. Deus usará você como canal, como um instrumento para a transformação de vidas. Estejam elas onde forem, seja do seu lado, seja do outro lado do mundo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, adicione os seus favoritos, se inscreva-se no meu canal. E até de repente, se Deus quiser.